ouvir palavra do céu? Quem está com o coração aí aberto para ouvir a palavra de Deus? Estende as suas mãos para cá. Senhor Jesus, está aqui a tua filha, missionária Kelly Camargo. Um presente que o Senhor trouxe para ADC. Senhor, nesta noite, mais uma vez, usa, Senhor, os lábios dela, a voz dela, Senhor, para ser boca tua nas nossas vidas. Eu te louvo pela vida da Kelly, te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Ao Senhor Jesus a honra e a glória. Minhas irmãs, a paz do Senhor. Por favor, abra sua Bíblia comigo no livro de Juízes, capítulo de número 4, versículo de número 4 também. Depois leremos um versículo no capítulo 5. Eu quero louvar a Deus por essa tão rica oportunidade. É um dia muito especial para nós estarmos reunidas louvando a Deus, em especial pela vida da nossa pastora, que é um presente para toda a ADC, para todo o campo. Cheguei, fiquei observando as irmãs chegarem, e aí ouvindo as conversas. Eu vim de carona, mas eu não podia deixar de vir, né? Então, pastora, eu percebo que elas te amam. E eu aprendi a te amar desde o primeiro recanto. Às vezes a senhora não vai me ver muito perto. Eu tenho uma dificuldade de estar muito perto. Quando as pessoas precisam chegar a mim, elas têm que chegar a minha irmã. Se depender de eu chegar na pessoa, tem esse bloqueio. Mas sempre que precisar, pastora, eu estarei aqui. Nas orações, nas companhias, nas agendas, nas representações e nas palavras. Eu estou aqui para servir a esse campo. Você encontrou o texto? Juízes capítulo 4, versículo de número 4 diz assim: E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. O versículo de número 7 do capítulo 5, por favor. Eu gostaria que as irmãs fizessem a leitura desse versículo em alto e bom tom. Eu vou ler o 4 de novo e vocês lerem o 7 do capítulo 5. Encontrou ele aí? Pode até deixar o 7 no telão, que a hora que eu terminar o versículo de número 4 do capítulo 4, as irmãs podem ler. O 4 diz assim: E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Pode ler, irmãs. Amém, só até aí. Podei-vos assentar. Eu quero falar em alguns minutos sobre superação. O tema da convenção deste ano fala de superação. E às vezes a gente acha bonito essa palavra, ano da superação. Mas quando nós vamos olhar ao profundo da palavra superação, ela nos assusta um pouco. Porque às vezes você não entendeu o que Deus tem para nós nesse ano. E já estamos quase em meados de março. E quando um tema é dado à convenção, eu me apego muito a ele, porque eu sei que não foi num mamãe mandou, eu escolhi esse tema. Então, se nós recebemos um tema sobre superação, eu quero falar em especial sobre superação na vida da mulher, aqui usando Débora como exemplo. Eu vejo que quando eu diciono a palavra superação, ela significa, eu vou até ler para você ver, no dicionário isso, define uma mudança ao transformar uma situação.
Então, superação é transformar uma situação. Segundo diz, é um ato de progredir. Superar, então, é estar em constante progresso. Outro vai dizer, ainda dentro do dicionário, que superação é ultrapassar um limite. Então, superação é ir além do limite que lhe foi proposto. Nós temos a mania de verbalizar, quase que sempre, a afirmação: cheguei no meu limite. Quem aqui nunca disse isso? Por favor, levante a mão. Pelo menos uma, 2 vezes no mês a gente diz: ai, Senhor, cheguei no meu limite. E quando a gente diz que chegou no nosso limite, a gente está querendo dizer a quem está nos ouvindo, ou até mesmo a nós mesmas, que paz do Senhor, pastor, que eu cheguei e não posso mais ir além. Só que interessante é que foi dado ao nosso ano a palavra superação. Então, todas as vezes agora que você quiser verbalizar, pensar ou verbalizar a palavra cheguei no meu limite, você vai entender que superação é ir além do limite. Então, se você puder olhar para essa pessoa que está do seu lado e diz para ela assim: não para no limite não. Olha para o texto que eu li para você sobre Débora, no versículo de número 4, diz que Débora, ela fazia muita coisa naquela época. Irmãs, só dentro do versículo de número 4, nós vemos 4 funções dadas a Débora. E às vezes nós temos uma função, 2 funções, e às vezes nós estamos ali naquela função e dizemos assim: eu vou parar com ela. Você, quem sabe, tem inúmeras funções. E perdoe os irmãos aqui presentes, mas geralmente sobra para a gente mais funções do que para os homens. Porque a gente dá conta de trabalhos externos, da casa, dos filhos, do marido, da igreja, do departamento, da organização, que às vezes muita gente não conseguiria. Mas olha para o texto e veja Débora. A Bíblia diz que Débora era, a primeira coisa que Débora é detalhada na Bíblia, Débora era mulher. Já começa dizendo, ele poderia não ter colocado, o autor aqui poderia não ter colocado esta palavra, mas ela diz, o autor diz, Débora, mulher profetiza. Então ele faz questão de narrar que Débora era mulher. Então uma das funções de Débora na época era ser mulher. Agora, ser mulher hoje é fácil? Pode responder, irmãs, nós estamos num momento. É fácil ser mulher? Agora experimenta ser mulher no tempo de Débora. Se hoje, o bispo já disse aqui na palavra que ele falou anteriormente, que hoje nós ainda enfrentamos muitas guerras, muito diferencial entre salários e outras coisas. Imagina na época de Débora, que Débora enfrentava uma sociedade extremamente machista. Se era uma sociedade extremamente machista, imagina ela sendo a juíza de todo mundo. Você já imaginou quantos bicos torcidos passavam por ela na rua? Vamos imaginar a cena de nós. Acha que manda. Não acha não, irmã, ela mandava mesmo. Só que ela tinha que suportar isso e permanecer sendo mulher. E é aí que está a dificuldade. Por quê? Porque senão a gente perde a essência. A essência de ser mulher. E ser mulher é ter a doçura e não abrir mão da fortaleza. Ser mulher é conseguir conciliar a doçura e a fortaleza na mesma pessoa.
Porque se formos fortes demais, nós perdemos a essência que a nós foi dada, que o Senhor nos deu. Mas se formos dócil demais, nós perdemos a fortaleza que o Senhor também nos deu. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Você já experimentou ver a edificação de uma casa? Falando literalmente falando. Quanta fundação é preciso? Quanta estrutura? Quantas colunas precisam ser colocadas? E eu vou lhe dizer uma coisa: quando você passa por uma construção aí na cidade de Goiânia, de um prédio gigantesco, que tá só aqueles monte de ferro e aquela corda de pendurada e um monte de gente mexendo, você passa e faz assim: que lindo! Passa, irmã. Mas quantos aqui já passaram em alguns dos edifícios, por exemplo, lá no Orion, e faz assim: nossa, que prédio bonito, espelhado. Porque a fundação e a edificação, ela não é tão aplaudida assim. Mas quem te viu chegando, arrumada, maquiada, perfumada, não vê a edificação do dia a dia. Débora era mulher, mas era juíza. Edificava quando precisava, mas mantinha a doçura. O Senhor está dizendo: é para continuar edificando, mas não perca a leveza que eu coloquei em você. Quando for para abrir um sorriso e dizer bom dia com alegria, abra esse sorriso, porque esse bom dia transforma a vida de alguém e você não tem ideia. Continua sendo mulher, continua mantendo a essência. Não espera a vida ter que sacudir você para você parar na frente do espelho e dizer: peraí, Deus me deu o dom de ter nascido mulher, eu vou continuar exercendo a função de mulher. Provérbios vai dizer que a mulher sábia, quem a acharás? O seu valor excede o do... Irmã, tem muito rubi escondido umas pedras precisando de lapidar. E o Senhor está dizendo: eu coloquei rubi aí dentro. Se lapida. Se lapida. Se molda. Minhas irmãs, eu tinha um problema de estresse ao limite, pastora. A minha infância e adolescência era estresse em forma de pessoa. Na escola ela briga todo dia e pancadaria. Todo mundo fala, ninguém fala. A pastora falou a frase. Era essa, irmãs. Mas eu coloca um pouco de quilo em mim, tá? Eu tinha 25 quilos a mais do que eu tenho hoje, de massa. Lutava boxe. E um dia só dava problema. Aí um dia eu falei para Deus: Senhor, me transforma. Para quê? Irmãs, eu tive que morar de favor na casa da minha tia para estudar. E lá tinha uma menina, eu contei isso no recanto, alguém deve lembrar. Lá tinha uma menina, prima minha, novinha, magrinha, terrível. Hoje a gente senta e se abraça. E ela ainda fala: a vida me fez pagar tudo que eu te fiz. Então eu andava na casa e ela vinha atrás de mim. Eu ligava a luz e ela desligava a luz e dizia assim: mora de favor, não tem direito à luz. Irmãs, e eu pensava: hoje que eu mato essa mulher.
Jesus me controla. Eu ia pôr comida no prato, ela diz, vamos ver se põe 2 colheres de arroz, né? Porque mora de favor. E foi isso durante meses. Mas eu morava realmente de favor. E o que eu podia fazer? Nada. Então eu me trancava no quarto e... vou ler a Bíblia. Então eu começava a leitura da Bíblia, a leitura da Bíblia, a leitura da Bíblia, a leitura da Bíblia, a ver se me dava um autocontrole. E o Senhor foi transformando aquela essência. Hoje, para você me tirar do sério, vai lhe dar um trabalho. Porque eu descobri que eu preciso ter o valor do rubi. E o rubi, ele precisa ser lapidado para você enxergar nele alguma coisa. Deixa o Senhor lapidar você. Mas vem para o texto, senão eu não consigo terminar. Olha as qualidades de Débora, mulher. Segunda qualidade de Débora, profeta. Então ela exercia a função de ser mulher ainda naquela época, que era mais difícil que hoje. E ainda exercia a função de profeta. E uma coisa eu aprendo. Que o ministério do louvor é levar a voz do homem a Deus. Mas o ministério do profeta é trazer a voz de Deus ao homem. Queridos, esse ministério é pesado. Porque para trazer a voz de Deus ao homem, você precisa aprender a conhecer a voz dele. Porque senão eu falo a minha voz. Ah, foi Deus que mandou, mas não foi Deus nada. Me lembro que minha filha tinha 3 para 4 anos. E ela fez um monte de campanhas e ganhou muita coisa. Ela ainda vai testificar aqui. Ela já até contou para o pastor Darlan. E aí um dia eu estava no meio de uma das minhas campanhas e nada. Aí o meu esposo saiu, ela ficou no quarto. E eu dei aquele dia de doido, sabe? Aquele dia que você fica assim. Puxei uma cadeira, coloquei ali, puxei a outra, coloquei um copo de água aqui, um copo de água ali. E disse, Deus, por favor, senta que eu preciso conversar. A coisa está muito feia. E tô ali. E ela saiu do quarto. Me encarou a cadeira, encarou o copo, deu uma olhada em volta. Eu disse, repara não, filha. Mamãe convidou o papai do céu para sentar, para a gente conversar. Aí eu falei, vou testar ela. Ele está sentado? Aí ela olhou, não. E eu disse, não? Onde ele está? Ela disse, lá. E eu disse, mas eu queria que ele estivesse aqui. Aí ela fez assim com a cabeça, ai mãe. Para ele vir aqui, primeiro a senhora precisa aprender a entrar lá. Naquela hora eu quase caí da cadeira. E eu disse, e ela está rindo de mim ali, irmãs, ó. E eu disse, já estava eu conversando com a menina de 3 anos em desespero. E como é que se entra lá? Aí ela falou assim, aprende a se vestir de Jesus que a senhora entra. Virou as costas e me deixou. E eu falei, Jesus, o que é vestir do Senhor? O Espírito Santo é se comportar como filho. E não como escravo. Para ter o ministério da profecia, você vai precisar aprender a se comportar como filha. E não só como serva. Mas sabe qual é o problema de ter que se comportar como filho? É que filho não vive a sua vontade. Filho vive debaixo do teto do pai e vai ter que aprender a viver a vontade do pai. Sabe por que nós nos comportamos como servos? Porque servo trabalha o dia inteiro na frente do patrão, mas quando o horário dele vence, ele diz, vou para casa.
casa, a vida é minha, eu faço o que eu quiser lá em casa. No outro dia, a hora que eu entrar aqui, bater o cartão, eu sou serva, aí eu faço o que ele quiser, mas depois eu vivo o que eu quero. Aí Deus está dizendo: eu não estou querendo servo, eu estou querendo filho, que vai dizer 24 horas, eu estou pronta a viver a tua vontade. Débora era mulher, Débora era profeta, mas a Bíblia continua dizendo que ela era mulher de Lapidote. Então Débora era esposa. Mulher, profeta e esposa. E ser esposa é outra função que foi nos dado o privilégio, irmãs, de ser. Mas junto com o privilégio vem a responsabilidade. Depois, o tempo não dá pra gente entrar, mas depois você entra em Provérbios 31, lá na sua casa, e lê esse capítulo todo, que você vai ver as funções que a nós foi dada. E na escrita do Provérbios 31, você vai ver muita função que foi dada à esposa, que às vezes a gente passa desapercebido. Como a mulher virtuosa, começa no 31 já falando dela. Aí o 11 diz assim: o coração do seu marido está nela confiado. Então a nós foi dada a virtude da confiança. Para ser esposa, você precisa ser confiável. Isso aqui dá pra gente falar a noite inteira só nesse versículo. Você precisa ser confiável. O seu esposo precisa entender que se ele colocar na sua mão o salário dele, você vai saber o que vai fazer. Ser esposa é ser a alegria da casa. E eu gosto de falar isso, porque se a gente levanta triste, 2 minutos depois a casa entristece. O filho diz: o que foi, mamãe? O esposo já olha meio ressabiado e diz: e de repente está tudo triste. Somos a alegria da casa. Vai dizer assim o 28 do 31 diz: ela levanta-se, ela olha pelo governo da casa. Ser esposa é governar a sua casa, é cuidar do seu lar, é levantar, cuidar dos seus filhos. Seus filhos chamam ela de bem-aventurada, está no 28. Seu esposo, seu marido a louva, dizendo: muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu és superior a todas. Ser esposa é se superar todos os dias. É entender que o seu maior patrimônio é o seu lar, é a sua casa, são os teus. Não é o seu emprego de milhões, não é o seu anel no dedo de formatura, não é o seu cargo na empresa. Não importa em quantas pessoas você manda na empresa e quantas pessoas estão subordinadas. Quando você passa lá para junto à sua casa, você é a esposa e tem que cuidar de lá. Débora era juíza, era, mas a Bíblia deixa bem claro que ela era mulher de Lapidote. Então eu posso ser juíza de todo Israel, mas na minha casa eu sou a mulher do meu esposo. Mas vem para o texto. Eu falei de 3 qualidades: mulher, profetisa, juíza, julgava Israel naquele tempo. Esposa, falei de 4, porque a juíza eu falei bem no início sobre a dureza. Então ela tinha a responsabilidade de também ser juíza. Ou seja, o povo subia até ela para que ela julgasse. A coisa mais difícil que tem é quando você não tem a ver com uma coisa e você precisa tomar um partido. Você é o certo. Se você não tiver o Espírito Santo, você não consegue. Porque o Espírito Santo vai te dar discernimento do que fazer. Então tenha o Espírito Santo. Mas todas essas qualidades que eu disse para você, fazia Débora e exercia Débora com excelência. Mas onde entra a superação nisso, missionária? Todas essas qualidades era esperado de Débora naquela época. Esperava-se que ela agisse com todas essas qualidades, mas ela continua agindo. Mas a Bíblia diz nos versículos anteriores que por 20 anos
Israel estava sendo oprimido. E eu não sei se nesses 20 anos ela já estava no poder de juíza, mas imagina aí que quem sabe estava nos 20 ou a metade dos 20. Mas se ela já estava exercendo com excelência aquilo que a ela foi otorgado, e nada havia mudado, porque por 20 anos ela ainda estava sofrendo. Aí vem o versículo que vocês leram. Qual a última qualidade que estava faltando? Até que eu me levantei por... Até que eu me levantei por... De novo, até que eu me levantei por... Ela estava exercendo as 4 que era dela esperada. Mas superação é exercer aquilo que não é esperado de você. E só vai viver o extraordinário de Deus quem exercer além daquilo que estão esperando dele. Nós temos a mania de orar e dizer: Deus me enche, Deus me enche, Deus me enche. Quem pede para ser cheio vai ficar sendo cheio. Só que Deus não quer te encher. Deus quer te... Porque esse copo tem água para ele. Para ele. Mas se ele transbordar, ele vai ter água para outros. O Senhor nos reuniu aqui, mulheres, para dizer: eu não quero só mulheres cheias na ADC, eu quero mulheres transbordando na ADC, para a vizinha receber, para da frente receber, para da empresa receber, para o funcionário receber, para o patrão receber. Para onde você colocar a planta dos seus pés, você vai deixando a unção e a glória transbordando. Mas como é que eu faço isso, missionária? Superando as expectativas que foram colocadas em você. Oh, aleluia! Orebacando, orabassurianda lábia. Uribicanda lábia. Ninguém disse para Débora que ela precisava ser mãe de Israel. Não. Deus deu o dom para ela da profecia. E o povo elegeu ela como juíza. E as outras 2 coisas ela exercia com excelência, sendo mulher e esposa. Mas ela entendeu, e ela não diz assim, que as coisas mudaram Israel quando Deus a levantou por mãe de Israel. Não. Ela disse: até que eu, Débora, me levantei por mãe de Israel. Sabe o que é ser mãe? Ser mãe é não ter limites. Ser mãe é não achar a palavra limite, irmãs. Por quê? Porque quantas aqui já passaram madrugadas inteiras com o filho no colo? E quem sabe você estava com muito mais dor do que o filho, mas você pegou a sua dor e disse para a dor: ô dor, não vai dar para parar em você, porque eu sou mãe, eu não tenho limite, eu preciso continuar indo. Eu fui visitar a minha sogra e ela está num momento de saúde muito debilitado, um problema sério com diabetes e a saúde muito debilitada. Mas um dos filhos dela passou por um momento muito crítico e ele ligou para ela. E quando ele ligou para ela, ela só respondeu: a mãe vai fazer uma campanha por você, meu filho. E quando eu cheguei lá, eu disse: sogra, o que a senhora fez pelo seu filho? Ela disse: minha filha, eu jejuei 1 semana até meio-dia. Eu disse: mas a senhora não pode levantar sem comer. Ela disse: mas era por ele. Coloque-se de pé, por favor. Quando ela se levanta por mãe, ela entende que era esperado muita coisa dela, mas que ela precisava fazer um pouquinho a mais. Ela entende que esse pouquinho a mais podia transformar a história de Israel. E você vai ver que quando termina-se
essa trajetória de Débora, a Bíblia diz que Deus dá nas mãos de Israel todo o exército dos cananeus, todos os carros de Cícera, um dos piores capitães de exército, e Deus entrega a Israel. Mas por que é que Deus não entregou antes, Débora? Porque você só fazia o que lhe pediam para fazer. Por que é que Deus não está me dando, Kelly? Porque você só está fazendo o que estão te pedindo para fazer. Começa a ir além. Começa a ir além. Coloque a sua mão no coração, eu quero orar por você. Pai, eu oro e apresento cada vida aqui presente. A começar, Senhor Jesus, da nossa pastora, que hoje é um aniversariante do dia. Que o Senhor supra todas as necessidades e que o Senhor entregue o presente que juntando todas nós não conseguiríamos entregar. O presente que o coração pede a Ti. Eu não sei, mas Tu sonda o íntimo da alma, Senhor. Pai, eu oro por cada mulher que aqui está e por cada casa aqui representada. Nos ensina a superar os nossos limites e nos ensina a ir além das expectativas humanas. Não para aparecermos ou para que nos notem, Senhor, mas para conseguirmos chamar a atenção do Senhor para a nossa vida. Fica conosco, Senhor. É o que eu te peço em nome do Teu Filho amado Jesus. E já lhe agradeço. Amém. Amém. Deus abençoe.